Então, de repente, você começou a sentir os calores alternando com frio, alternando com uma sensação de descontrole de temperatura no corpo. E aí você pensa, acho que eu estou chegando na menopausa. E de repente também tem as transformações menstruais. E isso tudo prende tanto a sua atenção, as questões hormonais, preciso ir no médico, preciso tomar um chá de amora, preciso me benzer, e você não percebe que está ganhando peso. Você só vai perceber quando você de repente não consegue mais subir as escadas, ou você não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, ou você vai fazer um exame de sangue e de repente acha que está ficando diabética e muitas coisas começam a não funcionar mais nas suas rotinas e no seu dia a dia. Isso pode estar relacionado à obesidade, complicando os fatores da menopausa. Será que isso está acontecendo com você? Hoje nós vamos desvendar esse mistério. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Metabolizar. Eu sou a doutora Maria Vertamati e convido você para se juntar a nós, se inscrever aqui no canal, onde a gente fala sobre saúde, bem-estar, estilo de vida saudável, saúde da mulher, hormônios e muita coisa mais, muita coisa interessante. Então, se você se interessa por esses assuntos, não esquece os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, porque assim a plataforma entende a relevância desse assunto, a relevância do nosso canal e pode distribuir para mais pessoas. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre como que a obesidade está ligada às mudanças hormonais da menopausa. O que será que veio primeiro? Às vezes eu entrei na menopausa e não percebi que estava ganhando peso. Então, talvez o meu aumento de peso tenha vindo antes da menopausa. Talvez esse aumento de peso realmente tenha complicado as coisas hormonais e agravado os sintomas da minha menopausa. Ou simplesmente eu entrei na menopausa e aí eu comecei a ganhar peso e as coisas foram se tornando um ciclo. E isso acontece naturalmente na época das mudanças hormonais, na faixa aí dos 40 em diante, né? Os 40, a maioria das mulheres do Brasil entram na menopausa entre 45 e 46 anos. O que vai acontecendo conforme as mudanças hormonais da menopausa vão se instalando? A primeira mudança que é perceptível é o aumento da gordura visceral, aquela gordura que se acumula no abdômen. Muitas mulheres, elas têm aquele formatinho de pera que a gente diz, que é o formato violão, dizia antigamente, né, do quadril. Isso é uma coisa relacionada aos hormônios femininos. E conforme a gente vai mudando o tipo de hormônio, a gente vai mudando a ação do hormônio feminino no corpo, o corpo vai se tornando um pouco arredondado na região da barriga e da cintura, o que antes não acontecia. É importante lembrar que essa gordura acumulada na cintura, ela é a gordura mais perigosa para o infarte, o derrame, as tromboses, as doenças cardiovasculares. Então, nós vamos ter um aumento do risco cardiovascular justamente porque houve uma mudança no padrão de acúmulo de gordura. E essa gordura, apesar de que a gente pensa que ela está lá paradinha, não, paradinha nada, ela está funcionando metabolicamente, ela está produzindo uma série de substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então ela produz o que a gente chama ali dos radicais livres. E é por isso que a gente insiste tanto de falar do estilo de vida, da alimentação, porque a gente precisa limpar essas toxinas que são liberadas pela gordura metabolicamente ativa que é produzida ali com a mudança hormonal do nosso corpo. Como eu falei, essa gordura que é produzida ali na região do abdômen, ela é muito ativa metabolicamente. Então, além de produzir uma série de toxinas que vão aumentar os radicais livres e trazer uma verdadeira inflamação para o nosso corpo, ela também influencia diretamente na libido, no desejo sexual e até na capacidade da mulher de ter prazer na relação.
A própria obesidade, a mudança da forma do corpo, traz uma série de desconfortos e a mulher normalmente vai perdendo a autoestima porque ela percebe que está sem controle dessa gordura abdominal, sem controle sobre a celulite, sobre o tamanho da coxa, sobre um monte de coisa que está mudando no corpo dela. O metabolismo realmente ele vai abaixando. Todos esses fatores, as toxinas, a inflamação do nosso corpo, a mudança hormonal, o efeito sobre o fígado, que vai produzindo gorduras ruins e vai distribuindo elas também no nosso organismo, abaixa a função da insulina, quer dizer, a perda da função da insulina, tudo isso junto vai fazendo com que a gente tenha cada vez menos disposição, cada vez menos qualidade do sono, aumenta os sintomas como a sudorese, os calores, o mal-estar, a tendência à depressão e a falta de libido, a falta de desejo sexual. Uma coisa vai levando a outra e todas elas estão muito intimamente ligadas à obesidade, à gordura que vai se acumulando ao longo dos primeiros anos da menopausa. Ainda em relação ao assoalho pélvico e o períneo, tem questões aí ligadas ao nosso equipamento sexual que vão trazer muita influência sobre a qualidade de vida da mulher. Porque não é somente a perda urinária que vai atrapalhar essa qualidade, mas também o ressecamento. Da mesma forma, a perda da massa muscular, a perda do colágeno, desses tecidos de sustentação, fazem com que o tecido vaginal, o tecido do períneo vai ficando cada vez mais fininho, mais vascularizado, sangra com facilidade e a relação sexual vai ficando difícil, vai ficando dolorosa. Então a mulher, além de diminuir o prazer pela própria mudança hormonal, ela também tem uma dificuldade em relação ao equipamento sexual que a gente chama, né? Que é essa estrutura do períneo, da vagina, do ressecamento ligado à parte da mudança hormonal e da obesidade influenciando no peso sobre o períneo e sobre as estruturas de sustentação. Uma outra questão muito importante é o aumento da resistência periférica à insulina. Você já ouviu falar que quando a gente vai ficando mais velho, as pessoas têm mais tendência a desenvolver diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é aquele que a gente não nasce, então a gente desenvolve ao longo do tempo. E na maioria das vezes ele está associado à obesidade, ao aumento de gordura. A menopausa, todas as mudanças hormonais e aquelas toxinas que são liberadas pela gordura abdominal, elas vão fazendo com que as nossas células parem de responder à ação da insulina. A insulina é um hormônio fabricado no nosso pâncreas e a função dele é pegar toda a glicose, todo o açúcar, todo o carboidrato que a gente ingere. Então, não é só doce. O pão se transforma em açúcar, o macarrão se transforma em açúcar, a pizza, o pastel, um monte de coisa aí vai se transformar em açúcar no nosso sangue. E quando chegar lá, as nossas células periféricas, os músculos, eles não vão conseguir receber aquela glicose e transformar em energia porque as toxinas agiram de uma forma ruim, impedindo a insulina de fazer o seu papel. E isso vai levar muitas pessoas a desenvolverem o pré-diabetes e até o próprio diabetes tipo 2, que além das próprias complicações do diabetes, vão também piorar sintomas da menopausa, como os calores, os fogachos e as suadeiras noturnas, também por conta dessa mudança no funcionamento da insulina. Uma outra coisa que vai acontecer também devido ao aumento da gordura abdominal é a perda de sustentação do assoalho pélvico. Quantas vezes a gente escuta falar que a mulher, depois que entrou na menopausa, ela passou a apresentar perda de xixi quando ela faz pequenos esforços, por exemplo, um espirro, ou mesmo subir uma escada, ou fazer alguma força para carregar alguma coisa pesada em casa. Por que escapa xixi? E por que antes não escapava? Muitas vezes a gente já vai entrar na menopausa um pouquinho acima do peso. Isso é comum também. Problemas de alimentação, sedentarismo,
a musculatura do corpo, a musculatura do seu core, que é o seu abdômen, está muito fraca. Então ela não consegue sustentar esse aumento da sua força e faz uma pressão para baixo, onde está o seu períneo. E o períneo é o que dá sustentação para a nossa bexiga. Com isso, você começou ali a perder colágeno, a perder as fibras de sustentação, a perder massa muscular, que as próprias mudanças metabólicas da gordura e da menopausa vão causar. E esse períneo flácido faz com que a bexiga desça mais do que deveria conforme você faz um esforço, como por exemplo o espirro, que parece um esforço pequeno, mas na verdade não é tão pequeno assim. Ele faz muita força do abdômen para baixo. E aí começa a perder urina. Então essa é a famosa incontinência urinária de esforço. Portanto, a mensagem mais importante é perceber o quanto a gordura, o quanto a obesidade vai prejudicar tanto os sintomas da sua menopausa como a qualidade de vida a partir de agora. Nós precisamos lembrar que, diferente do que acontecia há 30, 40 anos, hoje as mulheres de 45 anos, elas estão extremamente ativas na vida de trabalho, na vida social, são mulheres jovens, mulheres que se cuidam, que se preocupam com a sua saúde e você provavelmente vai viver mais tempo da sua vida na menopausa do que já viveu. Se a gente pensar que a estimativa de vida da mulher hoje vai até os 80, 90 anos, então tem que se imaginar que uma mulher que com 40 anos começa a sofrer sintomas da menopausa, provavelmente ela vai viver mais 50 anos ou mais, se ela cuidar bem da qualidade de vida, da alimentação e tratar de tirar essa obesidade que não pertence a ela. A obesidade, ela vai produzindo tantas substâncias tóxicas e ruins para o nosso corpo, tantos hormônios deletérios, que a maioria dos estudos hoje tem mostrado, inclusive, o aumento do risco de câncer derivado desta gordura abdominal, desta gordura visceral, que é muito prejudicial. A mulher, antes de entrar na menopausa, ela tem uma grande proteção através do hormônio feminino contra esse tipo de gordura visceral. E aí, uma coisa vai levando a outra. O aumento da gordura e a taxa de metabolismo baixa vão fazendo com que essa gordura se acumule e ela vai causando uma diminuição da sua disposição, da sua vontade de fazer exercícios, diminui a sua força muscular e cada vez esse ciclo vai agravando a qualidade de vida da mulher. Então, prevenção dessas complicações é o mais importante nessa hora. Prevenir a diabetes, prevenir o câncer de mama, prevenir a sarcopenia, que é a redução dos músculos, a redução da massa muscular, osteoporose, distúrbios do sono e, obviamente, ganhar mais em qualidade de vida, em alegria, em disposição, qualidade de sono. Tudo isso é o que realmente importa. Se você já quer mudar um pouco a sua vida, já quer cuidar aí da sua alimentação, entender um pouquinho mais sobre o detox e sobre o que são os radicais livres, o que é essa inflamação do corpo, eu recomendo para você o meu livro, o meu e-book, A Dieta Detox, Revolução em 7 Dias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. É um livro esclarecedor e uma grande transformação na sua vida, que você vai aprender receitas, vai aprender um pouquinho mais como lidar com essas mudanças na sua vida para evitar os efeitos deletérios, que é possível, com certeza, e é isso que nós viemos hoje aqui conversar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!